Shalom, shalom, querido, seja bem-vindo a mais um Repartir dessa quarta-feira, dia 7 de janeiro. Glória a Deus, que seja para você, sua casa, sua família, um ano de manifestação da presença de Deus na trajetória da sua vida, nos caminhos da sua vida, no propósito da sua vida, em tudo que Deus preparou para você, porque esse ano nós vamos falar da trajetória da noiva, essa trajetória quântica, que nada mais é de uma trajetória na multidimensão espiritual, no mover do mundo espiritual, a movimentação e a expressão do nosso caminho diante de Deus através do Espírito nesse movimento, porque é o Espírito que movimenta o corpo da noiva, é o Espírito que movimenta a expressão da igreja, é o Espírito que nos prepara para o encontro do noivo, é o Espírito que está nos adornando dia a dia. Então que o Espírito possa te conduzir nesse caminho, nessas trajetórias, até os eventos onde nós venhamos aprender a consagrar todos os eventos ao Senhor, né? Onde nós temos aprendido essa palavra tão rica, cheia de revelação, onde o Espírito vai nos dando o entendimento do que Ele quer para as nossas vidas, porque tudo envolve um propósito, é tudo a partir de um propósito, é tudo a partir de uma vocação. Então, a nossa vida, ela está alinhada a um propósito, que nesse propósito vai acontecer os eventos, que são as situações, que o Senhor vai nos colocar, que o Senhor vai ter os seus arranjos, porque nós não temos poder e autoridade sobre os eventos, porque o Senhor é que nos coloca nele, mas nós podemos, para cumprir um testemunho, consagrar os eventos ao Senhor, consagrar as situações ao Senhor, consagrar aquele momento ao Senhor, para que naquele evento, naquela conexão, naquele lugar, naquele ambiente que o Senhor nos levar, nós possamos entregar um testemunho válido ao Senhor, um testemunho sem contaminação, um testemunho sem mancha, um testemunho que seja gerado a partir do Espírito, que vai glorificar a Deus quando nós envergonhamos o inimigo através das nossas atitudes e das nossas reações. E os resultados vão ser os frutos para Deus, os frutos consagrados que vai glorificar o Senhor. E em cada testemunho, né, como nós temos ouvido várias vezes o bispo pregar, que em cada testemunho eu e você venhamos obter o resultado que é o fruto daquele evento, numa resposta correta espiritual que vai glorificar o Senhor e vai envergonhar o inimigo. Porque desde sempre Deus criou o homem menor, né? Menor do que os anjos, mas para que o menor, através da palavra, envergonhe o maior. O menor envergonha o maior. E aí obtém um resultado. É como Davi e Golias, né? A nossa vida é Davi e Golias, né? Onde Davi ali desprezado, humilde, não reconhecido e rejeitado, envergonha ali toda aquela situação ali, combatendo o gigante Golias, mostrando que o menor vence o maior, porque o menor na força do Senhor vai se tornar maior do que aquele inimigo que quer sempre nos amedrontar. Então, em nome de Jesus, que cada evento que o Senhor me colocar, te colocar, nós venhamos primeiramente consagrar ao Senhor, termos discernimento dos ambientes, detectarmos a ação do inimigo, repreender, interferir, proclamar, declarar a palavra, porque Jesus, ele venceu naquele evento da tentação com a palavra. E é dessa mesma maneira que eu e você vamos vencer o inimigo através do que nós carregamos, que é a palavra de Deus. Vamos combater as falas do inimigo, a expressão do inimigo com o verbo vivo dentro de nós, com o verbo que nós carregamos, com a palavra criadora, a palavra geradora, a palavra de revelação, não só de uma informação que gera conhecimento, mas de uma revelação que não tem nessa revelação nenhuma dedução, que é uma indução do Espírito, que vai sobrepor toda a informação que muitas vezes é carregada de deformação, porque muitas vezes as informações, elas têm origem na árvore do bem e do mal, no conhecimento humano, raso, impreciso, contaminado, mas que nós venhamos vencer toda a informação, toda a deformação da informação com a revelação da realidade espiritual, com a revelação que vai então
sobrepor aquele evento e vai derrubar, destruir, desbaratar o inimigo em nome de Jesus, amém? Que o Senhor seja com o seu espírito e você tenha a sua mente aberta para receber essa revelação em nome de Jesus. Então, nós vamos falar desse primeiro semestre, os fundamentos quânticos da identidade da noiva nos escritos de João. E João capítulo 1, depois você abre a sua Bíblia lá para ler e entender, e vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você pode perceber aqui que vai pronunciar 3 vezes o verbo, configurando aqui a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você linkar João com Gênesis, como já foi nos ensinado também, você vai ver que é o quê? É uma sincronia da palavra que se desdobra nela mesmo, da palavra que se revela numa revelação que é progressiva, da palavra que vai ter nessa sincronização da superposição perfeita, porque é a palavra de Deus. Então, quando Deus diz ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quem está ali? O Pai, o Filho e o Espírito. Quem está aqui? O Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, sempre há essa unidade do Espírito conectado ao Pai e ao Filho. Onde Jesus, em João 17, ora a Deus para que a igreja, eu e você, possamos também ter esse sincronismo. Ele fala, Pai, eu em ti e tu em mim, e eles em mim, para que todos sejam aperfeiçoados no amor. Então Jesus, ele ora para que nós vivêssemos essa sincronização perfeita, dessa superposição, desse entrelaçamento da unidade, para que sejam aperfeiçoados e completos no amor do Pai. Então, onde quer que eu vá, que eles estejam comigo, para que eu possa revelar a glória que o Senhor me deu a mim a eles. Em Efésios vai dizer que a igreja está com Cristo nas regiões celestiais, onde seja Deus respondendo à oração de Jesus, eu quero que eles estejam comigo. Então, quando ele gera a igreja, fala que ele vence pisando na cabeça do inimigo, ele vence todo o principado, ele vence destronando tudo, ele vence como vencedor invicto, subjugando Satanás, tragando a morte, sendo vencedor invicto, e leva a igreja no âmbito espiritual para estar assentado com ele nas regiões celestiais. Pai, para que eles estejam comigo. E hoje, eu e você, na dimensão do Espírito, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, sobrepondo acima de todo principado e potestade, tudo que se possa nomear no céu e debaixo da terra. Ele expôs o inimigo, ele expôs e cravou a cédula de dívida que me era contrária, que era de condenação, ele crava na cruz. Tá pago, tá consumado, tetelestai, e vence e nos leva com ele nessas dimensões. Então, nós vemos esse alinhamento dessa sincronização. Então, vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E lá em Gênesis vai dizer, haja luz. Ou seja, a luz estava ali movimentando sobre as águas o Espírito que daria a luz. A palavra traria a revelação. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque havia caos, abismo. Havia essa situação de caos e abismo, mas a luz, ela faz desse caos uma recriação. A luz resplandece nas trevas, as trevas não a venceram. Então vai dizer assim, que ali houve separação entre luz e trevas. A luz como vida e sabedoria. A luz não é só um fenômeno físico, é a realidade espiritual que funda o verdadeiro conhecer e o verdadeiro viver da revelação da palavra expressada que sai
da boca de Deus. Então nós vemos essa revelação dessa noiva nesse verbo encarnado de Cristo, que Deus possa te alinhar, te sincronizar, te ajustar aos seus propósitos e desígnios. E nós vamos vencer então a informação de conhecimento com a revelação da realidade. Por quê? Que a informação traz consigo deformação, porque ela vem da semente da árvore do bem e do mal. Mas a revelação vem da palavra de vida, vem da árvore da vida. Então as deformações das informações, elas são sobrepostas e alinhadas pela revelação geradora da realidade. A revelação vai sobrepor a toda deformação da informação. Por quê? Porque a revelação ela vai resplandecendo de glória em glória. Porque aqui a palavra diz, a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vemos então aqui essa manifestação do verbo progressivo e preciso dessa revelação. O verbo que age, da palavra que age, da palavra geradora, vem depois, mas já é antes. Ela vem depois, mas já é antes. Quando João vai dizer, ele vem após mim, mas ele é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. Só aconteceu que ele veio depois dele ali em João para que se cumprisse a profecia de Isaías. Mas João teve a revelação e o conhecimento de que o que vinha depois dele era maior que ele, porque o que veio depois dele existiu antes dele, que é o verbo e a realização. Ele é a trajetória de Cristo além do tempo, além de todas as situações, em nome de Jesus. Então nós vamos ver a encarnação como ápice da revelação, que ela é o ápice, ela é o ponto máximo da revelação, a encarnação, quando Cristo ali, ele sai, é gerado no ventre de Maria e se manifesta, o verbo literalmente encarnado no corpo de Cristo. O verbo veio à manifestação, veio à luz dos homens, a luz resplandeceu, porque o verbo encarnado veio até nós. E ele, como bom pastor, veio pela porta das ovelhas, ou seja, o Filho de Deus, como o Filho do homem, para que nós hoje pudéssemos sermos filhos de Deus. Então, repetindo, ele veio como Filho do homem, veio a revelação como ápice, como o homem ali na terra, para que nós pudéssemos sermos feitos filhos de Deus, nesse plano perfeito de amor. Aleluia. Então, a superposição sincronizada nada mais é do que os ciclos e propósitos no tempo, porque os ciclos, esses ciclos que vão e vêm, que vêm e vão, o Senhor quer nos ensinar, nos amadurecer, a responder a cada ciclo, no evento, responder pela palavra correta do Espírito, para darmos um testemunho e envergonhar o inimigo. Então, o Espírito quer que em cada evento que Ele nos coloque de ciclo em ciclo, nós venhamos, primeira coisa, consagrar aquele evento ao Senhor. Consagrar aquele ambiente, consagrar aquelas situações, consagrar, interferir e responder para que o Senhor possa extrair o testemunho sem contaminação, o testemunho válido que vai glorificar ao Senhor. Porque que é o testemunho? É o resultado da nosso posicionamento pela identidade da noiva. Então, eu me posiciono porque eu tenho uma identidade, porque o Senhor nos identificou, o Senhor nos convocou, nos vocacionou, nos convocou, nos deu uma identidade, nos deu um nome, nos deu uma posição. Então, através da posição dessa noiva, desse alinhamento pelo Espírito de Deus, é que nós vamos responder aos eventos na palavra que sai da boca de Deus, porque Jesus, ele responde ao evento da tentação com a palavra de Deus e combate
o inimigo, porque a palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele foge. Então, Jesus na tentação estava sujeitando-se a Deus, resistindo ao inimigo com a palavra, e o diabo foge, porque ele é um tentador, ele tenta, mas chega um dado momento que através da sua resistência ele vai fugir. Então, eu vou me submeter ao Senhor, vou me sujeitar ao Senhor, vou com a palavra combater, o inimigo vai fugir. Com a palavra expressada da boca de Deus, que é a realidade do mundo espiritual, em nome de Jesus. Então nós vamos viver esses ciclos e propósitos no tempo. O que é o princípio dessa superposição? São as múltiplas realidades coexistindo simultaneamente. Nós vemos essa multidimensão desse mundo espiritual, várias situações entrelaçadas que coexistem e que são alinhadas numa perfeita órbita da revelação progressiva e precisa do verbo que age, da palavra que age, do momento que age. Então, que em nome de Jesus, venhamos consagrar esses eventos, essas superposições ao Senhor, para que o Senhor obtenha o testemunho, glorifique o seu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós vemos também essa superposição sincronizada lá em João 1,16, quando ele vai dizer assim, pois todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Recebemos a plenitude, recebemos do que é completo, a graça sobrepondo a graça se alinhando à graça que vai fazer com que nós venhamos a superar as nossas limitações e vulnerabilidades. Porque Paulo disse assim: a tua graça me basta, porque o teu poder é maior que a minha vida. Então, a graça do Senhor nos basta, ela vai nos bastar, porque ela vai nos completar. Então, que essa graça de Deus venha sobrepor sobre nós e venhamos então responder aos eventos em nome de Jesus, assim como José lá no Egito, lá ali 2 anos ele passou naquele cárcere, onde a graça antecedia José. A graça era com José, o favor de Deus estava ali. Então nós vamos combater, vencer e sair vencedores quando essa graça sobrepõe nesse sincronismo perfeito, nos alinhando à órbita e o propósito de Deus em nome de Jesus. Então nós vemos que tudo coexiste em superposição divina, até que a nossa fé seja sincronizada com o propósito eterno de Deus. Então, que haja em nós um alinhamento dessa órbita atemporal, além do tempo, do divino, que nos ajuste à sua plena vontade. Um só propósito sincroniza todas as superposições, que é esse alinhamento, que é essa unidade, como Jesus ele ora em João 17, Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti e eles em nós, para que eles sejam aperfeiçoados, eles sejam amadurecidos, eles sejam alinhados. Então nós vemos esse entrelaçamento, essa unidade tão perfeita do alinhamento do Pai com o Filho e o Espírito. E assim ele fala: Pai, que eles sejam um como nós, para que sejam aperfeiçoados. Então que nós venhamos viver essa realidade expressa da boca de Jesus, onde lá em Efésios vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E ele fala: eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo. A igreja está com Cristo aonde? Nos lugares celestiais. A nossa posição nessa identidade que vai nos alinhar a essa trajetória, e vamos ressignificar os eventos na superposição da graça, que vai nos alinhar à órbita, e vamos cumprir o propósito em nome de Jesus. Então a manifestação do verbo ela é progressiva e precisa, que a revelação ela é progressiva e precisa. O verbo que age agora vem depois, mas já era antes. Então por que ela é precisa e ela é progressiva? Provérbios 4:18 vai dizer assim: mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aqui nós temos uma manifestação progressiva e precisa. A luz,
A vereda do justo é como luz. E eu li para você a luz, ó. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, essa luz que vai manifestar a presença e destruir as obras das trevas, nesse aperfeiçoamento daquele que vai brilhando mais e mais. Então a palavra diz, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se tudo que passou. Olha esse sincronismo perfeito do que era, do que é, do que há de ser, do que aconteceu, do que acontece, do que acontecerá, de todas as coisas que já existiram, que já vivem, que já aconteceu. Lá em Eclesiastes vai falar que tudo é vaidade, que tudo já aconteceu, que os ciclos se repetem, que todas as coisas são movimentadas nesses ciclos. Então, nós vamos consagrar esses ciclos ao Senhor e vamos obter maturidade e testemunho em nome de Jesus. Então, Eclesiastes reflete sobre a inevitável transitoriedade da vida, dessa repetição cíclica dos eventos, né? Apontando o que já aconteceu no passado tende a se repetir. Então, nós vamos ver a natureza do tempo e da realidade. A ideia de que Deus vai fazer renovar o que se passou. É inevitável essa transitoriedade cíclica, mas nós vamos, em cada ciclo, obter os resultados e testemunhos para Deus, consagrando os eventos para o Senhor. Então, a ideia de que Deus fará voltar o que passou, ela sugere tanto um julgamento quanto uma restauração, porque é o Senhor que vai alinhando, é o Senhor que julga, é o Senhor que pesa na balança, é o Senhor que tem domínio sobre o reino dos homens, é o Senhor que ajusta todas as coisas. Então ele julga e restaura, ele fere e ele sara, indicando que embora a humanidade possa ser prisioneira do tempo e de suas experiências, sim, somos prisioneiros num tempo limitado, nesse tempo terreno, nesse tempo passageiro, na limitação do corpo humano, onde Deus limita o tempo de vida, 80, ali onde eram tantos anos, depois vai limitando e vamos ficando nessa limitação que Deus determinou. Mas no mundo espiritual isso já não existe, porque o espírito não tem começo, nem meio, nem fim. Então, o Senhor, ele nos faz viver além. Deus opera além dessa limitação, com propósito, sim, e controle, porque em Deus há controle e propósito. Portanto, os eventos que parecem perdidos não são. Eles são, na verdade, parte de um plano divino maior, que pode, em algum momento, restaurar ou trazer à tona o que foi, lembrando-nos da soberania de Deus em todas as coisas. Ou seja, nada é perdido. Deus restaura, Deus traz de volta, Deus move as situações. Nós vemos que Abraão ficou tantos anos na escuridão. Depois Deus tira Abraão da escuridão. Fala, Abraão, sai da tenda. Olha para o céu, olha para as estrelas do céu. Sai da limitação e olha a multidimensão. Sai do que é limitado e olha para a minha promessa. Olha para o que eu farei. E dá a Abraão, restaura a vida de Abraão. E Abraão vive o dobro. Deus dá de volta a Abraão. Deus recompensa Abraão. Deus traz de volta, ele regenera, ele restaura, ele traz a vitalidade, porque só ele pode fazer isso. Então ele nos tira da limitação da transitoriedade para nos colocar no seu processo divino, sobrenatural e ilimitado, que é o nosso espírito dentro desse corpo humano, que é o nosso espírito que vai transcender e vai sobrepor pela palavra da revelação, que vai sobrepor a todos os argumentos do inimigo com a palavra de Cristo, com o verbo vivo, com o que venceu a morte, porque o Senhor vence. A luz resplandece nas trevas e as trevas não venceram. Então, que haja luz, que resplandeça a sua vida, que você verbalize, que você anuncie, que você declare essa luz nos ambientes escuros, a luz nos eventos escuros, interfira em nome de Jesus, se mobilize em nome de Jesus, que nós possamos, em cada evento, em cada conexão, em cada ciclo, em cada movimento, realmente verbalizar, resplandecer essa luz, porque as trevas não venceram a luz. João 1:5, não
venceram a luz. Desde o início, o Senhor separa a luz e trevas, e a luz resplandece nas trevas. Então, que você viva esse ano de 2026 na revelação do vave que conecta o céu à terra. Venha o seu reino, faça a sua vontade, declarando, profetizando e chamando a existências com a palavra profética, com esse vave que vai ligar os céus e a terra, e que vai ser a boca de Deus, a mão de Deus esta terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, que o Senhor seja com o seu espírito, e nos vemos em outros repartir. Shalom, shalom, shalom. Pai, Senhor Jesus, Pai de amor, Pai, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, meu Pai querido. Senhor, vem sobre nossas vidas, derrama do Teu amor, derrama da Tua alegria, Senhor Jesus. Senhor Deus, se conosco, meu Pai. Dai-nos vitória, Senhor Jesus, por onde quer que andemos, meu Pai, em nome de Jesus. Dai-nos força, dai-nos coragem, Senhor Jesus. Senhor, protege os lares, protege, Senhor Jesus Cristo, as famílias, meu Pai. Livra, Senhor, de discussões, livra, Senhor Jesus Cristo, Deus amado. Livra, Senhor Jesus, daquilo que é mortal, meu Pai. Visita, Senhor Jesus, com teu amor, meu Pai do céu Todo-Poderoso. Ó, as crianças nos lares, Senhor, que elas sejam, Senhor Jesus. Ó, Senhor, reconhecida pelos seus pais como, Senhor Jesus, bênçãos sem medida, Senhor, bênçãos do amor. Meu Pai, ensina, Senhor, os pais a criar seus filhos, Senhor Jesus, na tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado, tu és tão maravilhoso, tu és tremendo, Senhor Jesus. Tu és aquele que nos perdoa, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus Cristo, Pai do céu, nossas atitudes, Senhor, impensadas, atitudes, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, realizadas no braço da carne, Senhor Jesus. Nós sabemos que maior o que está em nós do que está no braço da carne. Por isso agora, Senhor Jesus Cristo, coloca o teu amor, coloca a tua alegria, Senhor Jesus. A alegria do perdão, a alegria da paz, a alegria da saúde, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és conselheiro, Tu és, Senhor Deus do céu, nossa fortaleza, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre nós, que Tu és aquele, Senhor Jesus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor Jesus. Tu és aquele, Senhor Jesus, que nos dá, Senhor Deus, o céu todo-poderoso, a vitória, Senhor, e cumpre em nossas vidas a Tua promessa, Senhor. Por isso agora, Senhor Jesus, faz o Senhor Jesus entender que maior é o que está conosco do que está no mundo, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu, abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa, cada que está nos ouvindo, nossa rádio, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que elas possam ser abençoadas, Senhor Jesus, edificadas no teu amor, Senhor Deus. Senhor, manifesta tua presença, Senhor Jesus. Ó Deus do céu Todo-Poderoso. Senhor Deus do céu, faz, Senhor, a diferença entre o que serve e o que não serve, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu Todo-Poderoso, manifeste tua presença, Senhor Jesus, com o teu amor, Senhor, com a tua paz, com a tua alegria, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Senhor Deus. Ora agora, Senhor Jesus, pelas nossas autoridades e nosso país, nosso no mundo, Senhor, que elas possam, Senhor Jesus, Senhor, ser, Senhor, direcionadas pelo teu amor, direcionadas pela tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, nos protege, Senhor Jesus. Senhor, livra-nos, Senhor Jesus, Senhor Deus do céu, de situações, Senhor, que não é de ti, Senhor. Coloca sobre todos nós o teu amor. Senhor, vem em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai do céu, manifesta tua presença, nos dando alegria, força para viver, Senhor Jesus. Senhor Deus, tu és, Senhor Jesus, maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, meu Pai do céu. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, maior o que está em nós
nós, Senhor Jesus, o que está, Senhor Jesus, que é a tua presença maior em nós, Senhor Jesus, que sejamos amados e reconhecidos pelo teu amor, Senhor Jesus. Senhor, nos faça a tua identidade, Senhor, onde estivermos, Senhor Jesus, que as pessoas olhem para nós, Senhor Deus do céu, e vejam a tua imagem e semelhança, Senhor Deus. Senhor, consola, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão, meu Pai do céu, buscando coisas que não é de ti, que elas possam encontrar em ti, Senhor Jesus, a verdadeira solução para a vida delas, Senhor Deus do céu. Salva, Senhor, as vidas que não te conhecem, meu Pai. Senhor Jesus, visita agora nesse momento, meu Pai. Visita os hospitais, meu Pai do céu. Eu oro intensamente por aquelas pessoas que estão sofrendo naquelas UTIs, Senhor Jesus. Livra, Senhor, de acidentes, Senhor Jesus. Abre o coração dos médicos, dos enfermeiros, Senhor Jesus, para aceitar o teu amor, meu Pai. Que eles possam tratar aquelas pessoas com amor. Ó Senhor, cuida também das pessoas que estão nos seus lares, acamadas, meu Pai, que aquelas pessoas possam cuidar com amor, os familiares, os cuidadores, Senhor Jesus. Deus amado, Deus do céu, neste momento agora, Senhor, visita, Pai, as crianças que estão em férias, que elas possam, Senhor Jesus, ser obedientes, ó meu Pai, a palavra, Senhor, do teu amor, que os pais possam, Senhor, ensiná-las a andar no teu amor, Senhor Jesus. Pai querido, Pai de amor, meu Pai. Eu oro, Senhor Jesus, neste momento, meu Pai do céu, pelos animaizinhos, meu Pai, que estão doentes. Ó, Pai querido, Pai amado, cura, Senhor Jesus, cura, Senhor Deus, porque eles são criaturas tuas, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor Jesus, de tudo, Pai. Ó, meu Pai, de toda e qualquer situação que estamos passando, Senhor Deus do céu. Pai, manifesta tua presença, Senhor Jesus. Ó, querido Pai amado, Senhor Deus. Deus misericordioso, Senhor, derrama do teu amor, derrama da tua alegria, meu Pai, em cada situação, meu Pai do céu Todo-Poderoso. Senhor, coloca, Pai, o teu amor, a tua alegria no trabalho que as pessoas realizam. Senhor, nos ensina a andar no teu chamado, Senhor. Quanto é bom, Senhor Jesus Cristo, fazer o teu chamado, Senhor. Faz com que também, Senhor Jesus, as pessoas ofertem com alegria, Senhor Jesus, para construirmos, Senhor Deus do céu, o sentimento, meu Pai, uma paz que vem de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus do céu. Ó Senhor Deus maravilhoso, Tu és tremendo, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és tudo, Senhor Jesus. Senhor, faz, Senhor Jesus, que esse dia que está aí, Senhor Jesus, ó Senhor, um dia de paz, Senhor Jesus, um dia de alegria a todos, Senhor Deus. Senhor, manifeste tua presença, meu Pai, dando, Senhor, graça em tudo que realizarmos, por onde quer que andemos, Senhor Deus do céu. Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, manifesta a tua presença, meu Pai, cuidando, protegendo cada uma das pessoas, meu Pai, que ao som da minha voz, que sejamos, Senhor Jesus, ó Pai, acolhidos pelo teu amor, né, ao som, ao escutar o som da voz que estamos agora, Pai, realizando nesse momento de oração, que possamos chegar ao coração das pessoas, Senhor Jesus, e elas entenderem o quanto é bom andar no teu amor, Senhor. Manifesta esse amor, essa alegria, Senhor Jesus, alegria de estar contigo, meu Pai, alegria de orar, Senhor, alegria de falar contigo em todos os momentos, meu Pai. Ó meu Pai querido, tem misericórdia, meu Pai. Ó Deus amado, Senhor Jesus Cristo, Deus do céu todo-poderoso, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Como é bom, meu Pai, estar na tua presença, Senhor. Eu clamo agora, meu Pai. Deus todo-poderoso, Pai, sobre os teus servos, Pai, que estão na obra, meu Pai, que eles possam, Pai, ser edificadores, meu Pai, por onde quer que estejam, Senhor Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, dai-nos, Senhor Jesus, a paz e a alegria, Pai, aos nossos coordenadores, meu Pai. Olha esse trabalho que possamos, Senhor Jesus,
Ó Pai amado, Pai do céu todo-poderoso, possamos falar da tua palavra onde quer que estejamos, Senhor. Senhor, abre o coração das pessoas para saírem do sistema, das situações, Pai, ó, equivocadas do teu amor, meu Pai, que elas possam compreender o que é amar, amar e sair, andar no teu caminhar, meu Pai. Senhor, nos protege, em teu santo nome eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido, meu Pai amado. Manifesta tua presença, meu Pai, em todos os momentos, meu Pai. Oh, que se tu tiveres, Senhor Jesus, conosco, Senhor, dá-nos saúde, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus Cristo, vitória, meu Pai. Coloca pessoas importantes, Senhor Jesus, na tua palavra, Senhor, para estar cada vez mais, Senhor Jesus, se aproximando de ti, meu Pai. Traz, Senhor, à existência as coisas que não existem, meu Pai, que elas venham no teu amor, Senhor Jesus. Senhor, prepara para nós o sobrenatural, meu Pai do céu todo-poderoso. Prepara, Senhor, para cada um o sobrenatural. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem. Prepara para nós, Senhor. Prepara, Senhor. Prepara neste dia, meu Pai. Ó, Pai amado, Pai querido, Tu és tremendo, meu Pai. Tu és maravilhoso, meu Pai. Por isso agora eu rendo graças a Ti, Senhor Jesus. Que todas as pessoas que estejam aqui ouvindo, que elas possam se sentir amadas, Senhor, queridas, Senhor. Tira o espírito de rejeição. Tira, Senhor Jesus, tudo que não é de Ti, meu Pai. Que elas possam se sentir amadas por Ti. Ó, Pai querido, Pai de amor. Tira, Senhor Jesus. Rejeição sai em nome de Jesus. Ó, meu Pai. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Deus do céu, meu Pai. Em teu santo nome, meu Pai, eu te peço, eu te louvo, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, manifesta tua presença, meu Pai. Que elas sejam acolhidas com teu amor, meu Pai. Senhor, faz, Senhor Jesus, cada uma das pessoas que estão nos ouvindo sentir, meu Pai, o verdadeiro amor que vem de ti, meu Pai. Em teu santo nome, meu Pai querido. Pai de amor, Pai do céu, Pai maravilhoso, Pai tremendo, tu és aquele, Senhor, que está ao nosso lado, por onde quer que andemos, Senhor. Por isso agora manifesta a tua presença, meu Pai, em cada passo, em cada situação, nos dá a direção, meu Pai. Em nome de Jesus, que em tudo que fizermos, Senhor Jesus, que esteja conosco, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a andar cada vez mais nos seus caminhos, meu Pai, porque a tua palavra diz, meu Pai do céu, ó Senhor Jesus, que a unção ensina todas as coisas, coloca a unção, a paz, multiplica a nossa unção de amor, de alegria de estar contigo, meu Pai. Como é bom, Senhor Jesus, estar nesse momento orando, meu Pai. Por isso agora, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço imensamente por esse momento, meu Pai. Que seja ricamente abençoado a todas as pessoas, que todas possam sentir a tua presença, a tua alegria, a tua paz. Senhor, que eles tenham essa vontade, essa necessidade de estar se aproximando de ti. Em nome de Jesus que eu te peço, abençoa todos que estão aqui. Em nome de Jesus, para a tua glória que eu te peço. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade
pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória